Palavra de fé e esperança, trazendo alegria, paz e alívio para os nossos corações. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a pai ou mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que traziam coxo, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar
os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Graças a Deus. Se você tem gostado desse conteúdo, deixe o teu like, comente amém, para que mais pessoas sejam alcançadas através desse vídeo. Deus abençoe a todos. Capítulo de número 16. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede-me um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda que vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, a cada família, a cada um que está ouvindo esta palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, querendo Deus.